eu gosto do Senhor. Aí Jesus diz: alimenta o meu rebanho. Na terceira vez, Jesus pergunta para ele: Petrus, filas-me, você gosta de mim? Por isso que a Bíblia diz que ele ficou triste, porque Jesus perguntou a terceira vez, e na terceira vez Jesus mudou a pergunta. Primeiro Jesus pergunta: tu me amas? Na segunda vez: tu me amas? Na terceira: Pedro, você gosta de mim? E a Bíblia diz que ele ficou triste, e ele diz: sim, Senhor, ti Kyrios, sim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu gosto do Senhor. Pedro parece que não estava entendendo. Mesmo depois que Jesus ressuscitou, ele não foi capaz de dizer para Jesus: eu te amo. Esse Pedro, como ele ia ser papa, como ele ia morrer pela igreja. Gente, a vida dele mudou em Pentecostes. Esse Pedrinho covarde, esse Pedrinho que parecia que não sabia o que estava falando, que não sabia o que queria, que não sabia do que gostava, em Pentecostes ele vira Pedrão. E aqui está o exemplo. Ele está, primeiro ele cura, né? Estava lá um paralítico da porta da igreja, e o paralítico querendo dinheiro, e ele disse para o paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem pegou a cama dele e saiu pulando e saltando de felicidade, curado. Aqui ele está. Primeiro a Bíblia fala: sacerdotes, chefe da guarda do templo e os saduceus que não acreditavam em ressurreição. E eles colocaram Pedro e João na cadeia. No outro dia vieram os chefes, os anciãos e os mestres da lei. E aí começaram a perguntar. Aqui está falando o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, ou seja, os poderosos, os que mandavam na época na sociedade. E aí perguntaram para ele: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? O Pedrinho jamais ia responder essa pergunta. Mas aqui está dizendo que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefe do povo e anciãos. Sabe quem são eles? Chefes do povo, anciãos, saduceus, doutores da lei. Sabe quem são eles? São aqueles que colocaram Jesus na cruz. Vocês viram nesse final de semana. Esses é que mataram, esses é que condenaram Jesus. Não foram os judeus, porque esses não existem mais hoje. Essas pessoas que condenaram Jesus, hoje não existem mais. O povo judeu não tem mais sumo sacerdote, o povo judeu não tem mais escriba, não tem mais doutor da lei, o povo judeu não tem mais. Esse grupo, essas pessoas, né, existiam na época de Jesus, hoje não tem mais. Eles que mataram Jesus, e é para eles que o Pedrinho convertido em Pedrão estava falando. E olha o que ele fala: é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, presta atenção, aquele que vós crucificastes. Pedro está chamando eles de assassinos. Jamais Pedrinho ia fazer isso. Só com o poder do Espírito Santo mesmo. E que Deus ressuscitou dos mortos. Ele estava falando isso para os saduceus que não acreditavam em ressurreição. É como se você falasse isso para espírita. Espírita pode ter um coração
ser. Só que espírita não acredita em ressurreição. Espírita acredita em reencarnação. E os saduceus perseguiam Jesus e perseguiam os católicos, porque nós já pregávamos sobre a ressurreição. E Pedro não teve medo. Foi em nome de Jesus Cristo que este homem está curado diante de vós. E ele continua: a pedra que os construtores, vocês, construtores, rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E aí termina: em nenhum outro há salvação, porque não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos. Isso era um insulto. Sabe por que era um insulto? Porque eles acreditavam que somente o nome de Pai Deus, que eles não falavam o nome de Pai Deus, né? Nós chamamos Pai Deus de Javé, os evangélicos chamam de Jeová. Eles achavam que só o nome de Pai Deus é que era poderoso. Aqui Pedro está dizendo que é pelo nome de Jesus Cristo que ele fez um paralítico andar, e que não há outro nome debaixo do céu que uma pessoa possa ser salva, somente o nome de Jesus Cristo. Então a gente esquece de Buda, esquece de Maomé, de Zumbi dos Palmares. Pode esquecer deles. É através de Jesus, é o nome de Jesus que vamos para o céu. Não é de Dalai Lama. São pessoas boas. São pessoas boas, ensinaram coisas maravilhosas, mas a salvação é em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus. Buda ensinou coisas maravilhosas, como também Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles. Todos eles ensinaram coisas boas. Não somente Buda e não somente Dalai Lama. Agora, coisas boas até eu estou ensinando, até você ensina para o seu filho. Agora, a salvação é só no nome de Jesus Cristo. Isso você não pode se esquecer. Não é nome de igreja que salva. Não é nome de igreja. Então não adianta. Outro dia eu conversei com um irmão da Congregação Cristã do Brasil, e ele falou: não adianta, se você não vier para a minha igreja, você vai para o inferno. Eu falei: eu não vou para o inferno, porque não é a sua igreja que salva, é o meu Jesus que salva. Não é a sua igreja que salva. É isso que você tem que entender. Você não pode colocar a sua igreja no lugar de Jesus Cristo. Por quê? Por causa disso. Nenhum outro nome salva. É o nome de Jesus, não o nome da igreja. A gente não pode se esquecer disso, irmãos. Pedro, parece que ele falou coisas tão assim, comuns e simples. Não. O que Pedro falou para os homens que mataram Jesus Cristo foi a chave. Pedro chamou esses homens de assassinos. Pedro falou que foi Pai Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Pedro falou que foi em nome de Jesus Cristo que ele fez o milagre. E Pedro falou que é o nome de Jesus que salva. 4 coisas que era para eles morrerem crucificados, mas como eles falaram pelo poder do Espírito Santo, eles continuaram a missão. Aí temos o Evangelho. O Evangelho
Evangelho, é interessante, né? Algumas mães falam: enquanto você vem com a farinha, eu já estou com o pão pronto. É mais ou menos isso que aconteceu aqui, não foi? Enquanto eles estavam ali, passaram a noite inteirinha sem pegar uma tilápia. Jesus já estava fazendo assado de peixe. Mas o curioso é que eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, e aí eles foram contar os peixes. 153 peixes grandes. O que significa isso? Na época de Jesus, eles conheciam somente 153 peixes. Não é como hoje. Hoje nós conhecemos assim milhares e milhares de peixes. Um peixe diferente do outro. Só tubarão, tem tubarão espada, tem tubarão branco, tem tubarão cor-de-rosa, tem tubarão até gay. Tem vários tipos de peixe. Na época de Jesus, eles só conheciam 153 tipos de peixes. E aqui eles agarraram 153 peixes. Eles agarraram um peixe diferente do outro, um de cada tipo. Foi um